Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat é o que Deus deseja de nós. Senhor nosso Pai, eu lhe peço mais uma vez que o Senhor me capacite a passar essa mensagem, as tuas instruções, cada um recebam um coração amaciado, com um solo fértil, essas sementes que o Senhor tem nos trazido e que produza bons frutos, bons resultados. É o que eu lhe peço. Nos ajude a descobrir, através dessa mensagem, como muitas pessoas têm nos perguntado continuamente, o que o Senhor deseja de nós, principalmente nesses tempos onde muitas coisas não compreendemos bem, mas em Ti nós confiamos. É o que eu lhe peço, Beshem Shur Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, o que Deus deseja de nós. Nessa Parashá 19, Trumá, coleta, contribuições ou oferta voluntária, Hashem dá ordens detalhadas sobre como deveria ser construído o Mishkan, o tabernáculo móvel e os seus componentes, seus utensílios. Entre os componentes do Mishkan estava a Arca do Testemunho, que ficava no lugar separado, no lugar santíssimo, dentro do tabernáculo. A alma do Mishkan, onde o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, podia entrar somente uma vez por ano, no Yom Kippur, para fazer expiação pela vida dele e pela vida do povo de Israel, ministrando arrependimento diante de Hashem. A Arca do Testemunho, quando transportada de um local para outro, ou mesmo quando era levada à frente de uma batalha, precisava estar completamente coberta, porque não podia ser vista pelas pessoas, nem mesmo pelo povo de Israel. Entretanto, existiam outras partes importantes do Mishkan, onde o povo de Israel podia ter acesso, como o altar revestido de bronze, onde eram feitas as ofertas de sacrifício, que ficava no pátio externo, na área descoberta do Mishkan. Nós parecemos muito com o Mishkan. O nosso corpo seria equivalente ao altar com cobertura de bronze para sacrifícios, localizado no pátio externo. Quando ofertamos o nosso corpo, o nosso louvor com sacrifício a Hashem, a atuação também é externa, do lado de fora, e outras pessoas podem presenciar o que estamos fazendo, podem interagir ou ter acesso à nossa vida através das nossas expressões corporais. Todo o trabalho que era feito no Mishkan iniciava por meio de ofertas, porque não pode ser construído ou edificado nada sem essa porção. O local de oferta no Mishkan era exposto, ficava do lado de fora, na área descoberta. Um local onde as ofertas igualmente podia ser presenciada por outras pessoas. Porém, quando se trata de relacionamento, o local onde Hashem trata pessoalmente com cada um de nós não pode ser observado por mais ninguém. É uma relação com um grande nível de intimidade espiritual, onde podemos compartilhar e receber instruções de Hashem. A nossa vida espiritual é muito importante, onde fica guardados os nossos segredos mais profundos e íntimos,
Mas nós podemos compartilhar esse segredo com pessoas da nossa elevada confiança. Alguns escondem essa área, de tal forma que não permite ninguém acessar, e se empenham para esconder seu coração até do Senhor. Embora na nossa convivência possamos perceber como está a vida espiritual de alguém pelo que ela fala, pelo que compartilha com seus lábios, Mateus capítulo 12, versículo 34b, pois a boca fala do que o coração está cheio. Ainda que tenhamos indicativos do que possa estar ocorrendo com o outro, com a sua vida espiritual, não temos como ter certeza de como está a vida espiritual de alguém, exceto se houver um sincero compartilhar da pessoa. Quando meditamos no desejo do povo de Israel para com Hashem, sabemos que era o de ser libertado da escravidão ali da terra do Egito, e eles clamaram por socorro. Abriram seu coração em clamor e Hashem ouviu. Se lembrou de sua aliança por amor com Abraão, Isaac e Jacó. E o desejo de Hashem para com o povo de Israel era habitar no meio deles. Então Hashem deu instruções para o povo de Israel através de Moshe para a construção do Mishkan. O desejo de Hashem sempre foi habitar com o seu povo. Eu particularmente acredito que ele tinha esse desejo desde o Gan Éden. O desejo de Hashem sempre foi ter comunhão com o seu povo. Shemot, Êxodo capítulo 29, capítulo 29, versículo 45 e 46. Então viverei com o povo de Israel e lhes serei Deus. Eles saberão que eu sou Adonai, seu Deus, que os trouxe da terra do Egito, a fim de viver com eles. Eu sou Adonai, seu Deus. Eu oro para que todos compreendam de forma clara e definitiva que o nosso propósito nessa terra é nos tornarmos uma morada, uma habitação para Hashem, porque este é o desejo dele. Habitar conosco dentro do nosso coração. Este é o principal propósito pelo qual nós fomos chamados e estamos fazendo este serviço. Hashem deseja que sejamos santificados através de Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, para nos tornarmos a habitação dele nessa terra. Nós somos o templo sagrado de Hashem. Existe uma dinâmica da presença de Hashem que é diferente da manifestação da Ruach HaKodesh no nosso interior. É necessário uma construção no nosso coração que tenha o céu como modelo para que Hashem habite em nós. É sempre bom recebermos a visitação do Senhor, claro, mas deveríamos considerar hospedar Hashem no nosso coração. Os sinais e maravilhas de Hashem através de Yeshua se tornariam frequentes na nossa vida. Porque se ocorre em todos os lugares
que Hashem se hospeda. Lembrando que a habitação plena de Hashem sobre a nossa vida nessa terra ocorrerá após o retorno de Yeshua, quando ele estiver reinando aqui no milênio. Agora, preste atenção. Nós temos vivido momentos sobre a terra, um período social muito conturbado. E ainda que Hashem tenha nos guardado e nos protegido até aqui, muitas vezes podemos nos sentir habitando no meio do caos. E quando isso ocorre, é inevitável o sentimento de insegurança em nossos espíritos, ou até mesmo agitações nas nossas almas. E podemos trazer para os nossos dias o que está escrito em Terrilim, em Salmos, capítulo 120, versículo 1 a 7. Clamei a Adonai em minha angústia, e ele me respondeu: resgata-me, Adonai, dos lábios que falam mentira, da língua cheia de enganos. O que ele tem reservado para você, língua enganosa? O que mais fará você? Castigarás com pontiaguda flechas do guerreiro, com brasas vivas de sândalo. Miserável sou peregrino e Mexer, que preciso viver entre as tendas de Queidar. Há muito tenho sido obrigado a viver com aqueles que odeiam a paz. Sou inteiramente pela paz, mas ainda que eu fale de paz, eles são pela guerra. Mexer e Queidar eram lugares onde os inimigos declarados do povo de Israel habitavam. Era o lugar onde o salmista sentia habitar ali no meio do caos. E a nossa situação atual é muito parecida com a do salmista. Eu acredito que todos nós, sem nenhuma exceção, sejamos a favor da Shalom. E temos dificuldade de compreender por que o mundo tem escolhido o caminho da guerra, o caminho das enfermidades, o caminho da dor. Muitas vezes, pessoas ainda não satisfeitas com as suas escolhas ruins, desejam obrigar outros a seguirem este mesmo maus caminhos, ignorando muitas vezes que o direito de escolha é pessoal, individual e deveria ser, portanto, respeitado. A guerra não é escolha de nenhum de nós, não é o que desejamos, mas tem sido a decisão de hostes e potestades que usam pessoas. A guerra existe, é real e tem arrastado nações inteiras para dentro do caos. Que Hashem, na sua infinita misericórdia, continue guardando o nosso país desse mal. A vida do povo de Israel, que já se encontram em guerra, em nome de Yeshua. E guarde lá todos os nossos amados. Entretanto, todas as vezes que somos submetidos a coisas estranhas, que não compreendemos bem, situações que não gostaríamos de presenciar ou vivenciarmos, principalmente pautadas em impressões e opressões, estamos sujeitos a termos mais dúvidas e mais questionamentos do que seria considerado normal. Podemos até ter dúvida do que Hashem deseja ou espera de nós.
Estas inseguranças, esses desconfortos podem crescer e até prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor e também com as pessoas ao nosso redor. Embora a palavra de Hashem nos ensine que devemos dar graças em todas as coisas a Ele, existem situações que nós não conseguimos entender o propósito, principalmente quando nos traz sofrimento e dor. Que Hashem nos conceda forças para seguirmos nessa terra, apresentando todas as nossas inseguranças com sinceridade a Ele, com o propósito de evitar situações de declínio espiritual na nossa própria vida, em nome de Yeshua. Da mesma forma que nós estamos passando por eventos críticos de pressão e opressão sobre a vida e sobre a vida de muitas outras pessoas nessa terra, nossos antepassados também passaram por situações semelhantes. E eles clamaram com toda a força a Hashem. Nós nunca presenciamos o que temos visto ocorrer sobre a terra anteriormente. Uma ditadura com obrigações, desmandos em muitas áreas da nossa vida. Na área da educação, na economia, na saúde, em muitas áreas. Muitas outras áreas. Irmãos, nós não podemos esperar para clamar a Hashem por socorro. Precisamos nos levantar, ter entendimento do que está ocorrendo e apresentar a nossa vida ao Senhor. Pessoas de todas as idades estão atravessando situações de enfermidades, inclusive recém-nascidos. Muitos enfrentando problema de desemprego, alguns passando necessidades básicas. Outros sem moradia por causa de alguma situação de catástrofe, mudanças climáticas. E nós temos observado sobre toda a terra muitas mortes. Tudo isso tem chegado cada vez mais próximo da nossa vida, sobre a vida de pessoas amadas ao nosso redor. Muitos têm pedido orações continuamente, pelos mais variados motivos. Saúde, emprego, perseguições sem sentido, divisões no casamento, problemas com os filhos. Muitos estão sofrendo, principalmente com luto, com a perda de alguma pessoa amada. Eu posso até presenciar o altar revestido de bronze da vida das pessoas, ver o seu exterior e tentar compreender de alguma forma a sua dor. Mas eu não tenho como observar o que está dentro do coração ou como está a alma de alguém. A arca do testemunho. A confiança de muitas pessoas tem sido abalada pelas dúvidas. Dúvida do que Hashem fará diante de tudo o que está acontecendo. Quando Eleazar, Lázaro, morreu, Yeshua voltou para a Judéia e Marta e Miriam, irmãs de Eleazar, ao encontrar com Yeshua, disseram que se ele, Yeshua, estivesse lá, seu irmão não teria morrido. Elas não conseguiam entender como uma pessoa amada por Yeshua como Eleazar
havia morrido. Eu receio que esse tipo de pensamento, estes questionamentos para com o Senhor, possa atingir o pensamento coletivo de muitos crentes no nosso tempo. Está escrito em Isaías capítulo 54, versículo 17: nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte você refutará toda acusação. Os servos de Adonai herdarão tudo isso. A recompensa de sua retidão procederá de mim. Entretanto, situações contrárias, as opressões que muitas pessoas têm enfrentado nessa terra, estão confundindo-os, deixando-os com dúvida, principalmente em relação a estas promessas de Hashem. Será que a evolução bioquímica, tecnológica que está sendo propagada como benéfica para a sociedade no mundo não se enquadraria nesse versículo como uma arma forjada e que, portanto, não deveria prevalecer contra a nossa vida, nem contra a vida de quem amamos e devemos proteger? São muitas dúvidas. Por que nós precisamos ser perseguidos por isto? Até onde isto seguirá? Como e quando esse mal será realmente detido? Ainda não temos as respostas. Mas temos a promessa, ali em Salmos, capítulo 91, versículo 10, que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Mas muitos têm saído de suas tendas para estar em outros lugares. Então, como fica a nossa proteção prometida? Principalmente uma sociedade onde nós temos de ir a outros lugares, comprar alimentos ou até mesmo visitar pessoas que não estão embaixo dessa proteção. As enfermidades têm alcançado muitos lares, irmãos. É tempo de clamarmos por socorro a Hashem. Agora. Para complicar um pouco mais, muitas doutrinas estranhas foram criadas utilizando as escrituras sagradas de forma distorcidas. Entre elas, a de que as pessoas serão removidas dessa terra antes mesmo do horror, dos grandes e terríveis problemas que nós já estamos enfrentando nessa terra. Que estejamos prontos e ponderemos sobre o que está escrito em Isaías, capítulo 57, versículo 1. Versão JB: o justo perece e ninguém considera isto em seu coração. E as pessoas piedosas da nossa comunidade são tiradas, e ninguém considera que o justo é removido das calamidades que está por vir. Observem com atenção o versículo seguinte. Isaías capítulo 57, versículo 2. Ele entrará em Shalom, eles descansarão em as suas tumbas, cada um andando em sua integridade. Esses textos estão falando sobre morte. Então é evidente que muitos tementes ao nome sagrado de Hashem estão confusos com o que nós estamos vivendo. Principalmente quando pessoas estão sendo tocadas por enfermidades que desconhecemos.
e que na verdade nem desejamos ter contato. Nós estamos habitando nessa terra, no meio do caos. Mas Hashem deseja habitar em nós, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger do mal. Que todos nós compreendamos quem Hashem é de fato, e que todos os projetos de Hashem se cumpram cabalmente na nossa vida e na vida de outras pessoas através da nossa vida nessa terra. Quando Moshe foi chamado por Hashem para falar com Faraó no Egito e tirar o povo de Israel da servidão, Moshe apresentou muitas questões, argumentos, muitas dúvidas. Shemot, Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Moshe disse a Deus: quem sou eu para dirigir-me ao Faraó e levar o povo para fora do Egito? E o malar de Hashem respondeu: tenha certeza que eu estarei com você. O Senhor deseja estar conosco em todas as situações dessa terra, habitando no nosso coração para nos dirigir pelo caminho, ainda que seja no meio do caos. Não podemos perder a essência do que isso significa, porque Hashem decidiu habitar em nós. Enquanto nós perguntamos quem eu sou para enfrentar os desafios nessa terra, Hashem responde: eu sou. Quando nós pensamos que não somos nada, devemos lembrar que Hashem em nós é tudo e resolveu habitar conosco, Todo-Poderoso. Tomemos a decisão de permitir que Hashem, através de Yeshua, então, habite em nós. Yeshua está batendo nesse momento na porta do nosso coração. Resgala Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Pela nossa força, irmãos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Ainda que com boa intenção, faremos muitos estragos. Mas pelo poder de Hashem nós podemos vencer qualquer desafio nesse mundo. 1 Yohanan, João capítulo 5, versículo 4. Porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa confiança. Hashem nos ama e deseja que saibamos qual é o propósito dele para com a nossa vida nessa terra. E se escolhermos nos tornar uma habitação para Hashem, ainda que estejamos habitando no meio do caos, ainda que soframos alguma aparente derrota, o Senhor em nós se levantará e certamente veremos a sua glória, como o nosso povo viu no passado. Aleluia. Então, é a única diferença. Esta é a única diferença que pode falar. Não quer que nos voltemos e confiemos em Hashem, porque nesta condição esse mal não tem como vencer. Para nós fecharmos. Então é evidente que o mal não quer ser paralisado, não quer ser derrotado,
nessa terra pelas ações de Hashem através das nossas vidas. Então Satã se levanta com falácias e mentiras na nossa mente, com situações de terror, enfermidades e dor, e tantas outras coisas ruins, para perdermos a nossa confiança em Hashem, para entrarmos em conflito espiritual, como se este mal fosse procedente de Hashem. Não entre nesse caminho perigoso, porque o mal que temos sofrido nessa terra não procede de Hashem. Tenha isto como certo no seu coração, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, que está retornando para colocar as coisas no seu devido lugar. Hashem deseja estar conosco em todas as situações, em todas as nossas lutas, nossas batalhas. Em tudo que nós enfrentarmos na nossa jornada nessa terra. Tudo que eu posso ver de você é seu altar revestido de bronze, a sua parte externa. Eu não tenho como ir além disso. Eu não sei como está a sua arca, a sua alma, mas Yeshua deseja entrar e habitar no seu coração, aspergir o seu precioso e poderoso sangue sobre a sua vida. Este é o sangue da nova eterna aliança derramada a favor de muitos. Que Yeshua traga equilíbrio para a sua alma, para os seus pensamentos, restaure a sua vida, restaure a sua alegria, mesmo em meio do caos que esse mundo mergulhou. E mais, desfrute você da presença do Senhor para a vida eterna. O que Hashem deseja de nós é que sejamos sinceros, corretos, principalmente diante dele, diante de outras pessoas ao nosso redor, que apresentemos a ele tudo que se encontra no nosso coração. Não importa se são coisas boas ou ruins, se são bons ou maus pensamentos, situações de esperança ou decepção, situações de medo ou depressão diante de um futuro totalmente incerto, não importa. Abra a sua arca e apresente o seu coração ao Senhor. Fale com Hashem, clame por ele, faça isso agora. Leve a sua oferta, o seu louvor e fale com ele do íntimo do seu coração. Não espere mais as coisas piorarem para que você se levante em clamor. Não faça isso. Não morra espiritualmente. Lute pela sua vida. Lute pela vida de pessoas amadas ao seu redor. Em nome de Yeshua. Eu tenho passado por muitas lutas, irmão. Eu tenho clamado ao Senhor. Tudo que a Ruach HaKodesh me inspira a fazer é levar tudo para Hashem de modo constante e contínuo. Diante de Hashem, a minha arca tem sido aberta. Somente Hashem pode operar em nossas vidas e nos devolver a alegria e esperança da nossa salvação através de Yeshua. Hashem deseja habitar em nossas vidas, mas depende de nós abrirmos nosso coração para que isto ocorra. Irmão, somente com o Senhor poderemos enfrentar os ursos, os leões, os gigantes,
e as perseguições sobre a nossa vida nessa terra, como aconteceu com Meler Davi. Todos que vieram antes de nós, fizeram o que está escrito em Terlim Salmos. Capítulo 34, versículo 9. Nas demais, versículo 8. Experimente e veja que Adonai é bom. Abençoados são os que nele se refugiam. Irmãos, não coloquemos Hashem à prova, mas façamos provas dele. Vejamos o quanto Hashem é bom e sejamos abençoados em nome de Yeshua. Eu tenho provado o quanto Hashem é bom, o quanto Yeshua tem lutado pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos nossos filhos, filhas, pela vida de vocês, com muitas respostas de oração favoráveis. Eu sei muito bem em quem eu tenho depositado a minha confiança. E eu não tenho nenhuma dúvida do que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. O Senhor me libertará de todo ataque maligno e me levará com segurança para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Eu não posso nada por mim mesmo. Mas Hashem, através de Yeshua em mim, pode todas as coisas. E eu confio. Ainda que ondas gigantes se levante contra a minha vida, eu sei que o Senhor sempre estará comigo. Hoje a Ruach HaKodesh manifesta que Hashem libertará as nossas vidas de todo ataque do maligno. Receba com confiança isso na tua vida. Aleluia! Irmãos, Hashem nos entregou o seu melhor, o seu único filho, Yeshua, para que nele confiarmos e assim sobreviveremos. Eu sei sim das boas intenções de Hashem para com a minha vida. E o que ele, Hashem, deseja para cada um de nós. Os pensamentos de Hashem para com a nossa vida são todos de bem, nenhum pensamento de mal. Todos pensamentos para nos abençoar. E eu não vou permitir que os acontecimentos contrários que surgem sobre a minha vida mudem em mim quem Hashem é de fato. Porque eu o conheço e desejo conhecê-lo ainda mais. Hashem se levantará por nós. Ele nos assistirá, ele não assistirá passivamente os desmandos que estão ocorrendo sobre essa terra. Porque Hashem, através de Yeshua, habita em nós e não está lutando contra nós. Mas ele está ao nosso favor. Que todo o seu tabernáculo seja santificado e cheio da presença de Hashem, na confiança das suas preciosas promessas, e são muitas. Haja o que houver, venha o que vier, precisamos ter a certeza no nosso coração que nunca, jamais estaremos sozinhos. Que a Ruach HaKodesh confirme essas palavras poderosamente no seu coração e fortaleça a sua vida. Fortaleça a sua alma.
Desperte, tenha força, levante-se, esteja pronto, corrija o seu caminho e confie. Porque Hashem decidiu habitar conosco e nos enviará o nosso rei, o nosso general, estará à nossa frente nas nossas batalhas. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 24/2, teremos uma única paraxá, paraxá número 20, Tetzaveh, ordene. Essa paraxá inicia com a mitzvah para Haron e seus filhos abastecerem a menorá no Mishkan com azeite puro de oliva todos os dias. Que você possa encher a sua vida com azeite da presença do Senhor também todos os dias da sua vida nessa terra. E assim segue. Convoco todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacó, nos ajude a entender, compreender, a limpar a nossa vida, o nosso coração, para que o Senhor venha habitar em nós, ainda que caminhemos no meio do caos nessa terra, o Senhor deseja dirigir os nossos passos, para que a gente seja guardado, protegido e livrado de todo esse mal, ainda nessa terra. E ainda mais, nos conceder a vida eterna, através do sacrifício do Mashiach. Nos ajude a compreender o que é esperado de fato de nós, tomarmos a nossa posição diante do Senhor de pé, e nos ajude a ter força para não olhar para trás, para não recuarmos diante de ondas gigantes que se levantam no horizonte, mas nos ajude a olhar para os altos céus, porque é daí que sempre vem o nosso socorro, e nós confiamos no Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.